já estamos conectados. Rio e São Paulo para o mundo, né, Gabriela? Tudo bem com você? Isso mesmo, tudo bem, Márcia. Obrigada pelo convite. Que Oportunidade bom, de falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho sempre é muito gratificante. isso mesmo. Eu estou muito feliz, porque a gente está começando uma segunda-feira maravilhosa, né? Que a gente começa uma semana, mais uma semana, com tantas notícias que a gente tem ouvido, né, Gabriela? Tantas coisas que a gente tem passado esses meses, né? Então a gente começa essa segunda-feira com bastante energia, trazendo muita paz, muita luz para todas essas pessoas que estão aqui com a gente e um pouco mais de conhecimento. Paula, da Bela Ordem, que também trabalha aqui, é uma líder Casa 3, está aqui com a gente, seja bem-vinda. A Paula tem um trabalho incrível sobre negócios, ela coloca os seus negócios no trilho, ela vai fazer um aulão lindo também, a gente vai convidar todo o pessoal para participar com a gente. Quem não conhece a Casa 3, manda um direct, se tiver dúvidas sobre os nossos trabalhos, junto à Gabriela. Olha lá, o pessoal já está cumprimentando a gente. Também podem fazer suas perguntas, nós vamos responder todas, né? As que não conseguimos, a gente vai respondendo aí no direct. Mas vamos lá. Eu quero que a Gabriela se apresente para São Paulo e para o mundo. O que é que você faz? Mas primeiro, onde você nasceu? Conta pra gente. Então, eu sou carioca, mas já morei um tempo em São Paulo. Minha família, a família do meu marido é de Santa Catarina, então eu fico aí indo de um estado para o outro, né? Eu sou arquiteta, sou especialista em acessibilidade. E, na verdade, a minha história, ela começou, meu interesse por essa área, né, de especialização em acessibilidade, começou bem na época da faculdade. Só que só uma parte teórica mesmo, né? Depois eu tive uma questão pessoal, que meu irmão teve um acidente de mergulho e ficou tetraplégico. E aí eu comecei a viver na prática coisas que eu estudei na teoria, né? Então foi um momento assim de, né, claro que a emoção, a situação era uma situação nova, é um renascer, né? Mas a gente sempre encarou isso com muito otimismo, assim. E muita crença de que tudo ia dar certo, sabe? Então vamos lá, vamos voltar só um pouquinho. Você é do Rio de Janeiro, natural do Rio. Que bairro que você mora aí? Eu moro no Recreio. No Recreio. E você tem um irmão? É um casal só? Vocês são. Não, eu tenho um irmão por parte de mãe e vários por parte de pai, Ok, mas o Edu é meu irmão por parte de mãe. tá bem. Então, e aí, que época que aconteceu o acidente? Já fazem uns 14 anos, 14, 15 anos. Tá, e ele tinha que idade? Ele tinha 33. 33. Então, olha só, nesse momento da sua vida que aconteceu, né, todo esse acidente, teve uma mudança de rota, porque você, carioca, fez o seu trabalho em arquitetura, e você já atuava na área de arquitetura, Gabriela? De arquitetura, sim, de acessibilidade, não. Tá, não, sim, aí você estava só na arquitetura mesmo, trabalhava em Uhum, escritório, fazia projetos, é isso? isso. Muito bem. Então, e aí quando aconteceu, né, todo o acidente, ou você se viu na condição de que isso, o que conta pra gente, o que, que mudou? A gente teve a oportunidade de ir para um hospital de reabilitação muito qualificado, que é a rede Sara Kubitschek. Na época, hoje em dia tem um aqui no Rio de Janeiro, mas na época só tinha de Brasília, que era referência. Então a gente Uhum, foi para Brasília, fez um rodízio de familiares para poder acompanhar ele nesse processo de reabilitação. uhum. E foi um acidente de mergulho, ele botou uma prótese na cesta cervical, então uma lesão medular bem alta, que Uhum. pegou os quatro membros. Só que lá, Márcia, assim, o que é interessante é porque eu estudei muito o arquiteto que projetou esse hospital, né? E é Não, um arquiteto que ele se preocupa muito com tudo, assim, desde iluminação natural, ventilação natural, qualidade de vida para quem está dentro de um ambiente hospitalar. Então olha a que maca ela ia para varanda, ia para o teatro, ia para tem muitas áreas de esporte, de reabilitação. Então assim, por mais que tivesse nesse processo, assim,
foi um processo de reencontro para mim. Então, foi um momento que eu consegui entender que eu poderia redirecionar minha carreira de arquitetura, né, e direcionar para essa parte de acessibilidade e mudar, né, auxiliar, mudar a vida de muitas pessoas com uma arquitetura mais humana, né, voltada para todos e não uma arquitetura voltada só para a estética, né? A estética é muito importante, faz muito bem para a gente, mas a gente tem que realmente lembrar que nosso propósito como arquiteto é trabalhar, né, e projetar para o ser humano. Exato, muito bem. E aí, isso já tem quanto tempo? Você me disse são Uns 14, 15 14, anos. tá. E de lá para cá, como é que foi a sua vida? Como é que então você começou essa projeção para o trabalho de acessibilidade, com toda essa história que aconteceu com você, que eu acho muito importante, porque as pessoas conhecem os profissionais, né, Gabriela? Sabem o que eles fazem por alto, mas não conhecem a história, a vida deles, o que é que marcou, quais foram as trajetórias, o que é que fez você mudar de rumo, né? Ou voltar para algo que já era seu e por um momento você se perdeu ali e voltou na sua mão. Então, olha como é importante, como faz muita diferença a história que nós todos temos. Todos nós carregamos muito da nossa história com a gente, da nossa família, dos nossos ancestrais, do que nós viemos fazer aqui. Então, quando a gente fala sobre trabalho, quando a gente fala sobre relacionamento, quando a gente fala sobre saúde, ser humano enquanto vida, nós falamos exatamente sobre propósito e a que é que nós viemos. Então, eu achei a sua história muito interessante. Eu tive o prazer de conhecer o seu trabalho pelo Instagram, né? Então, olha como o mundo ele acaba unificando todas as pessoas. Olha, a gente está com tantas pessoas entrando aqui já, Lisboa com a gente assistindo, sejam bem-vindos. A gente tem Europa junto com Rio de Janeiro e São Paulo, estamos com Minas, Santos. Já temos muitas pessoas aqui para conhecer, né, a sua história, saber o que é que você faz e o que você mudou, o que você trouxe e vai trazer ainda para que melhore toda essa acessibilidade às pessoas, né? Bahia, Amanda da Bahia, seja bem-vinda, que delícia! Bahia maravilhosa de todos os santos aqui com a gente. Então, olha como é importante. Então, quando a gente fala, puxa vida, eu pensei aqui na Casa 3, como é que eu posso levar algo de significante para as pessoas nesse momento? Vou entrar nessas lives, também vou fazer, mas vou trazer pessoas que contem suas histórias para que elas possam melhorar a história dessas outros seguidores que estão nos assistindo, tem a oportunidade agora, que se identifique e que faça uma conexão, porque a minha ideia, a Casa 3, é me conectar com você. Então, a sua história de Londres, Juliana Gomes. Seja A bem-vinda. Juliana é uma especialista em acessibilidade também. Tem o Gustavo aí Puxa, também que trabalha com acessibilidade. Tem puxa muita vida, gente que bacana aí bacana. entrando. Muito feliz, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela presença de todos. Então, é muito interessante a gente entender qual é a condição, qual é a história, que propósito nós viemos, né? Que todos nós, eu pelo menos, a gente sempre quer deixar algo de bom por onde a gente passa e pelo nosso trabalho através daquilo que a gente faz. Então, quando eu vi o seu trabalho, eu me interessei porque acessibilidade, como é que funciona isso, como a gente trabalha com organização, eu convidei você para contar um pouco a sua história e também poder nos auxiliar aí para nos ensinar um pouco do que falta, o que, que é isso, o que, que é essa acessibilidade, como funciona, né? Porque as pessoas ouvem falar, mas como não aconteceu com ninguém, claro, e ninguém, né, quer que isso aconteça, mas a gente fica sem ideia de como é que funciona, como é que eu posso ajudar, como que é isso. Então, e aí você passou por isso e conta pra gente como foi. Isso foi um processo aí de reabilitação que iniciou no mínimo uns 3 a 6 meses, né? Até entender como que fica o corpo. Assim, esse hospital, ele é como se fosse uma bolha, né? Tudo é acessível lá dentro, né? Então, Sim. depois que você reabilita, você vai para o mundo e aí você vê as dificuldades que realmente existem, né? Em inúmeros locais relativos à acessibilidade. E aí foi uma busca, assim, no momento
eu tive um... Normalmente, quando acontece alguma coisa assim, tem uma palavra que a gente usa muito dentro da acessibilidade, que é acolhimento, né? Sim. Então, você sempre é acolhida por alguém que meio que te direciona e te auxilia de alguma forma, né? E eu tive muitas pessoas que proporcionaram esse acolhimento. E aí eu comecei a buscar, né, onde eu podia aprender mais sobre. Naquela época eu não tinha muitos cursos voltados para acessibilidade, então quando você quer uma coisa que não existe muito local que você busca, você acaba buscando coisas paralelas, né, que tenham a ver com o tema, e aí você vai buscando as especializações, vai estudando e vai fazendo converger esses temas, né? Então foi uma busca nesse sentido. Tiveram algumas pessoas assim fundamentais, teve uma arquiteta que é a Verônica Camisão, que foi referência aqui no Rio de Janeiro, que foi na época uma mentora, né? E aprendi muito com ela. E aí uma caminhada realmente assim, porque eu acredito que a acessibilidade ela é realmente para todos, né? A gente fala muito sobre pessoas com deficiência, mas tudo que tem acessibilidade está beneficiando qualquer usuário, né? E quando não tem, ele tira, né, a pessoa sente falta. Então, por exemplo, quando nasce uma mãe, nasce uma pessoa que vai se preocupar com acessibilidade, porque ela Sim. vai ser uma pessoa com mobilidade reduzida, né, Uhum. temporariamente. O corpo responde de outra forma, as distâncias de outra forma, né, o percorrer, o andar. Depois, quando nasce a criança, você vai andar de carrinho de bebê no meio da cidade, você vai perceber que é quase impossível. Super. Então, assim, a acessibilidade ela tem a ver com temporalidade também. Então, você pode ter uma questão como essa que a gente teve, né, na nossa família, de ter um acidente, ter alguma situação que você, né, mude o rumo dessa vida, mas você pode também, com a idade, né, ir perdendo os sentidos, com a velhice. Então, assim, é lembrar que a acessibilidade ela engloba todo mundo, né? E aí, Uhum. falando de todo mundo, a gente está falando de pessoas. E esse que eu acho que é o maior ponto, né? Você, ao projetar, você tem que projetar para pessoas. Lembrar que os usuários, né, apesar de ter algumas diretrizes padrões assim para a gente poder seguir como arquiteto, de medidas, de referências, Uhum. o corpo das pessoas não é igual, né? Não. As vontades das pessoas não são igual. Então, não existe uma fórmula mágica, né, de se atuar com acessibilidade. Nesse sentido, você tem que realmente olhar para a pessoa, ver qual é a necessidade dela e atender da melhor forma possível, né? E aí estou trazendo o discurso um pouco para a parte da casa, né? Porque quando você Sim, fala de espaço público, aí você tem que atender a maior gama de usuários possíveis, sem né? dúvida. Então são diretrizes diferentes. E aí você fez o curso, você teve uma mentoria, é tão importante, né, a gente trocar, ter uma interlocução. Eu faço também direto, tenho a minha mentora, a Silvia, que está aqui comigo, maravilhosa, me apoiando em todos os meus projetos, acho muito importante. E você está agora comentando que você fez isso, e depois, como é que foi essa sua passagem que você fez o projeto? Conta dos seus projetos primeiro para a gente. Eu comecei mais com atendimento de acessibilidade residencial, e Uhum. aí depois fui ampliando isso. Então, hoje eu tenho a minha empresa que atua com projetos, com cursos, voltados para a empresa, com consultoria também. Então, assim, o ramo de acessibilidade ele é muito abrangente, né? Então, a gente vai se aprofundando, né? Então, fiz Sim. mestrado nessa área, fiz especialização também, sempre buscando agregar Fez conhecimento. mestrado, fez a especialização nessa área, e depois você fez o Rio, né? Você fez a parte de acessibilidade. E aí depois eu tive um convite que foi muito fantástico, que foi para ser a especialista, né, fazer consultoria nessa área de acessibilidade, né, para a Empresa Olímpica Municipal, que foi uma empresa criada para gerenciar as obras municipais, junto com o Comitê Rio 2016, que até o Augusto acabou de entrar aqui, que eu acabei de ver, que é outro especialista de acessibilidade. Então a gente tinha um trabalho aí bem, bem grande de poder sensibilizar a maior quantidade de pessoas, né? Eram muitas construções, muitas obras, num tempo assim absurdo de rápido. Então, eu digo que apesar
de ter mestrado, de ter especialização, esse emprego não tem especialização que cubra, dada a velocidade e a grandiosidade que foi esse trabalho. E foi um Sim. trabalho bem difícil, Foi porque, dentro, né? sim, foi muito bom, assim, mas o desafio é o quê? Quando você é contratado como especialista nessa área, você acha que todo mundo quer acessibilidade. Sim. E aí, quando você vai vendo, as pessoas não querem tanto, assim, existe barreira de atitude, existe dificuldade no olhar, né? Às Olha, vezes você fala, a pessoa não entende, né, vou te essas dar, eu questões. vou fazer uma relação muito parecida com você. Quando você diz isso, é a mesma coisa na casa do meu cliente. Porque ele quer, mas ele não quer muito. Ele quer, mas ele tem dificuldade, entendeu? Então, é muito parecido. Seja bem-vindo, Augusto. Boa noite. Está dando boa noite aqui para a gente. Boa Boa noite. noite. Olha que maravilha. Então, Adriana Damiani também com a gente, seja bem-vinda. Uma das nossas líderes Casa 3, está todo o pessoal aqui assistindo, conhecendo sua história. Para quem entrou agora, vai ficar gravado, então vocês vão poder acompanhar o trabalho da Gabriela, que fez pós, fez mestrado, fez tudo. Mas o maior desafio dela foi realmente o trabalho, né, em 2016, no Rio, que Para isso. os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? E assim, aí tem muita coisa interessante que a gente aprendeu, né? A gente teve a oportunidade de ir para Londres, de ir para Sochi, para os Jogos Paralímpicos de Inverno, para poder ver o que, que os outros países estavam fazendo e trazer isso como experiência. Mas assim, o que eu trago assim de aprendizado dessa história toda é que assim, eu entendi, se você falasse, ah, Gabriela, o que se voltar e tivesse que fazer tudo de novo, o que, que você faria? É, Eu focaria na mudança de olhar. Assim, porque o que, que eu percebi? Assim, que quando eu entrava nas reuniões e falava sobre a minha história, as pessoas iam para um lugar de pena, assim. Ai, coitado, seu irmão e tal. E aí eu falava, poxa, mas não é esse lugar que eu quero, né? Quando eu ficava só na teoria, achavam muito chato, porque acessibilidade fala de detalhes, fala de centímetros. E aí eu falei, poxa, tem que ter um lugar no meio do caminho. E quando eu comecei a entender que esse lugar do meio do caminho tinha muito a ver com essa questão da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, isso fez realmente muita diferença. Então, por exemplo, o Comitê Rio 2016 criou alguns programas de sensibilização, que tinha vários, né? Teve um que foi não Sou Cadeirante, mas e se fosse, que aí você colocava as pessoas para andar de cadeira de rodas dentro do seu ambiente de trabalho, né, por um período de tempo e fazia a sua rotina normal. E aí, assim, teve muito depoimento e muita coisa interessante, porque, assim, tinham pessoas que tinham medo, né, não queriam. Tinham outros que falavam, nossa, você sempre falou que andar de cadeira de rodas no carpete é muito difícil, mas eu sempre achei besteira. Né? E aí a pessoa começa a andar e começa a sentir a dificuldade. Então é aquela coisa de se colocar no lugar do outro e realmente mudar o olhar. E eu acho que isso é uma ferramenta fantástica, porque fantástico, também acho. só a teoria ela norteia, mas eu acho que ela não é capaz de plantar essa sementinha ali na pessoa, né, para que ela leve isso para o resto da vida. E a gente acabou levando esses programas para dentro do canteiro de obras, para botar lá os trabalhadores para poder fazer essas experiências também. Então foi muito interessante porque tinha assim, a gente fez e levava pessoas com deficiência, né, para poder falar. Então tinha o Marcos Lima, que é deficiente visual, o Augusto é cadeirante. Então assim, dar visibilidade e fala para essas pessoas também, né, trabalhar esse olhar, né, esse Eu acho olhar. que é você dar voz ativa para essas pessoas, né? Eu acredito que o seu trabalho é trazer isso, é que as pessoas possam falar através do movimento daquilo que elas pedem, porque nós não conhecemos nada sobre isso. Acho que a maioria das pessoas, né? Eu acredito que a maioria dos brasileiros, aí fora também, né? Eu acho que Norte, Nordeste, eu não sei como é, não tenho esse dado, mas eu acho que deve ser bem precário mesmo essa falta de leitura de comunicação. São Paulo, que é super mega, a gente já tem tanta dificuldade, né? Fico imaginando as pessoas que têm já uma deficiência ou que têm qualquer dificuldade, ou seja, ela tem um sobrepeso, também é um É, super problema, né? Então, alto, meu filho tem 1,92 m. Ele falou: meu sonho é ter uma casa do meu tamanho,
porque tudo é tamanho padrão. O que é padrão? Não tem O padrão, que é esse gente, padrão, né? Esse padrão né? ele norteia, mas, né, o que que é? Então é sobre isso que a gente veio trazer. Boa noite, sejam todos Uhum. bem-vindos. Tem gente, ó, já estamos aqui, Londres, Bahia, Rio de Janeiro, BH, Itália entrando com a gente aqui também. Sejam todos bem-vindos. E, ô, Márcia, Gabriela, o que foi interessante, só para eu concluir esse projeto que a gente levou para dentro da obra, né? A gente colocou lá os trabalhadores para trabalhar de olhos vendados, usar cadeira de roda, montava tipo um percurso, assim, sabe? sei, sei. Com obstáculos. E era muito interessante porque, assim, depois eu tive um depoimento de um supervisor que ele falou assim, Gabriela, depois que vocês fizeram aquele movimento aqui, um pedreiro estava construindo uma parte da calçada dentro do Parque Olímpico e aí ele falou, eu quero na enfermaria buscar uma cadeira de rodas para eu testar se o que eu fiz estava bom. Olha Então, que assim, legal. naquele momento, assim, esses depoimentos eles trazem resposta de tipo, o nosso trabalho está dando certo. Porque aquele momento aquela pessoa ela se sentiu responsável por prover acessibilidade e não que era algo de fiscalização que viria de cima para baixo, ela entendeu que ela era capaz de fazer a diferença. E esse que eu acho que é o mecanismo assim que faz realmente a diferença, porque qualquer área é possível de você trabalhar acessibilidade, todas as áreas, qualquer área que você trabalhe, né, vai ter uma questão de que você possa aplicar esses conceitos de acessibilidade, né? Então, se colocar no lugar do outro, com essas experiências é muito interessante, porque você trabalha realmente o seu olhar, mas assim, é claro que tem alguém falando aqui, eu acabei lendo e Eu estou lendo aqui, estou lendo para você. é a Trabalho questão da moda inclusiva, moda né? inclusiva, Ah, reclamem que não conseguem entrar na loja para comprar. Lojistas não se preocupam com a acessibilidade toda dos consumidores em São Paulo. Isso é muito ruim, é verdade. Então, é o que a gente está dizendo aqui. Você disse que no projeto, as pessoas que estavam construindo, né, as pessoas mais simples ali de um canteiro de obras, usaram a própria ferramenta para ver se aquilo estava sendo bem construído. Mas porque ele teve iniciativa de um aprendizado, não foi nada obrigado, né? é. Mas sabe o que isso me deixa muito feliz, mas me deixa muito triste por outro lado, porque acabou, isso se perde. O Mas eu acho ideal, que não se perde, eu acho que assim, a plantinha que foi a sementinha que foi plantada nesse profissional, ele sim. vai levar para onde que for, Não, para né? ele, eu digo para as outras pessoas, né? Sim, para Uhum, ele sim, porque ele aprendeu. Mas eu estou dizendo que é importante que isso seja. Por isso que a gente está conversando agora aqui, eu te trouxe. Para que as pessoas conheçam esse trabalho e que isso não se uhum. perca, porque fica ali, é como aquele grande Assim, aprendizado do sábio que tem uma sabedoria e passa só do mestre para o discípulo. E o resto? Porque acabou a obra, acabou tudo. Vem outra uhum. pessoa, vem outro projeto e deixa isso para lá, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que ser rápida a coisa. Então, eu acredito e sou muito feliz de ter você aqui com a gente, falando sobre a acessibilidade, o que é isso, o que é adaptar e o que é incluir, que são Uhum, palavras diferentes, parecem todas muito parecidas, né, Gabriela, aos ouvidos, mas o uhum. que elas querem dizer e como é que a gente pode usar isso. Aí no Rio de Janeiro teve acesso com você, realmente eu estou tendo contato, mas como é que a gente faz isso? Como isso pode ser feito de uma maneira mais globalizada? Entender toda essa condição, né? O Felipe está falando aqui, a tomada de consciência é o que faz com que o paradigma É. mude em definitivo. Sim, Eu acho que tem alguns pontos, assim, Márcia. Eu acho que, assim, ninguém é obrigado, ninguém sabe tudo de tudo, né? claro. Nós estamos em aprendizado constante em todas as áreas, né? Uma área que talvez seja muito óbvio para uma pessoa, para outra ela não tem nem o mínimo daquele conhecimento. Então, eu acho que, assim, disseminar o conhecimento é uma das principais missões, assim, que eu acho importantes e eu acho que a rede social tem um poder absurdo da gente fazer esse movimento, né? E eu acho que isso é muito interessante, né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas não têm o conhecimento, mas a partir do momento que elas entendem, né, para que serve alguns elementos de acessibilidade, que reconhece que uma pessoa com deficiência
é uma pessoa que tem desejos, que tem vontade, que vai querer ir num restaurante, que vai querer fazer tudo como qualquer outra pessoa, né? É como quando você fica grávida, né? Você nunca viu grávida na rua, aí você fica grávida, parece que o mundo inteiro está grávida. Por Todo quê? mundo, Porque teu olhar mudou para aquela história, né? é Teu verdade. olhar realmente está atento para aquilo. Então, assim, é interessante isso. Então, eu acho que disseminar o conhecimento é muito importante. E aí, quando a pessoa realmente tem um conhecimento e ela escolhe não fazer algo desse lado, aí é uma escolha dela, né? Então, assim, você tem que saber sua parcela de responsabilidade no mundo, né? Então, assim, se eu sei que isso existe e eu escolho não fazer, né, realmente é muito complicado. Então, eu acho que, assim, disseminar esse conhecimento é a missão. E, assim, muitas pessoas não sabem para que serve um piso tátil, por exemplo, que é um elemento que é colocado nas calçadas para atender o deficiente visual. Né? Uhum. Tem dois tipos, enfim. Só que ele tem uma série de coisas técnicas que é muito interessante que você tenha um profissional qualificado por trás para poder fazer, né, esse projeto da melhor forma. Porque tem questão de contraste de cor. Por quê? Porque ele não vai atender só o cego, ele vai atender o baixa visão também, que é alguém que perdeu parte da visão e não é cego completamente. Então, assim, tem um universo, acessibilidade é um universo muito grande, tem muitas coisas para disseminar, sabe? Eu acho, assim, uma missão e uma área incrível. E aí, assim, pensando dentro das residências, eu acho que também, junto com a organização inclusiva, tem muita coisa a ser feita, porque você pode trazer todos esses conceitos para dentro da casa. Então, por exemplo, quando você fala de estaturas, né, de pessoas de baixa estatura, como você falou, meu filho é alto, uma pessoa em cadeira de rodas, você vai trabalhar na casa o quê? O alcance. Sim, Né? E esse é um conceito que você vai trabalhar, mesmo a pessoa tendo deficiência ou não. Né? Você vai sim, priorizar o que está no alcance, é o que é mais importante de estar ali à mão. Né? claro. Então, tem muitas questões, por exemplo, texturas que você pode usar para pessoa com baixa visão ou deficiência visual. Quem não gosta de tocar em alguma coisa com textura? Então, você pode trazer isso também, né, para dentro de uma residência que não é específico, voltado para um trabalho de pessoa com deficiência. Então, assim, o universo te dá muitas possibilidades, sabe, de poder trabalhar nessa área. Muito bom, vamos lá. Vamos lá, Jéssica. Minha tia ficou cega. Estamos aprendendo o que fazer para ajudar. Jéssica Peterson. Isso é E uma pergunta. esses momentos de transição, eles trazem um aprendizado mesmo, né? Você tem que entender, né, qual é a dificuldade e qual é a facilidade. Então, assim, uma coisa que falava muito nos jogos é a questão da potência, né? Do que a pessoa tem. Então, assim, quando a pessoa passa a não ter algum dos sentidos, você tem que entender o que ela tem, né? O que é a potência dela, o que ela consegue fazer. Então, ela não consegue enxergar, mas ela, né, o que ela consegue? Consegue se movimentar? Não consegue? Né? Precisa de auxílio? Não precisa? Você vai trabalhar a autonomia o máximo que puder, ou você vai trabalhar para, de repente, uma pessoa auxiliar ela da melhor forma? Então, assim, tem alguns pilares da acessibilidade que é você promover conforto, autonomia e segurança. Então, você tem que trabalhar isso, né, dentro da realidade de quem é a pessoa, para Uhum. poder proporcionar, né, quem não quer conforto é o quê? Você fazer com menos esforço. Não quer Isso dizer que você mesmo. vai ficar sentado no sofá, né? É Quer dizer o claro. quê? Quanto menos esforço você tem para poder fazer um movimento, e aí vou dar um exemplo, por exemplo. Se você escolhe colocar uma porta no armário ou uma gaveta te traz todos os elementos para frente. Então você tem menos esforço. Uma pessoa idosa ela não vai precisar baixar para poder pegar aquele elemento. Então você Uhum. está trazendo confortavelmente aquilo para o alcance dela. Uhum. Autonomia, você conseguir fazer a maior quantidade de coisas sem pedir ajuda, né? Então, conforto, autonomia e segurança. Então, você promover dentro da casa as formas de atuar que não ofereçam riscos à pessoa, né? Então, por exemplo, você não vai posicionar objetos em alguns locais que possam causar um acidente, uma queda, ou cair alguma coisa em cima da pessoa. Então, trabalhar essas três questões associadas à estética, eu acho que é. Então, olha só que interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem mandar um direct para a Gabriela, tá?
Pode mandar. Coloca depois o teu endereço para o pessoal aqui, para a gente poder acessar. Podem mandar também para Casa 3, a gente direciona todas as perguntas. Fiquem à vontade, a nossa live é para isso, é para disseminar, é para contar, é para falar o máximo que a gente puder. O intuito da Casa 3 é contar a história desses profissionais, por que eles chegaram até aqui, essa trajetória, essa jornada do herói que a gente fala tanto, né? E como é que isso muda na vida da gente, como é que emplaca. Então, eu também estou aprendendo muito com as lives, tantas coisas que a gente nem faz ideia, o quanto é importante e qual é a importância que isso existe na nossa vida toda. Porque a arquitetura e tudo, ela é o movimento todo da sua casa, da sua vida, na rua, enfim, do seu trabalho. E o que você disse, 3 pilares são muito importantes, que é a segurança, é o Conforto e a autonomia. e a autonomia. Segurança, conforto e autonomia. Esses 3 pilares podem ser utilizados para qualquer pessoa, ou seja, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida prática de todos os dias. Seja ela que tenha nascido, que tem uma diferença, você nascer com uma deficiência, com algo que você já vem, e você ter ao longo da sua vida. Implica na sua idade, quando foi isso, como você vive, a questão toda socioeconômica, cultural, implica uma série de coisas, não é isso, Gabriela? Se eu estiver errada, você me corrija. Mas estou aprendendo muito aí com vocês também. Então, o quanto isso é importante. E por quê? Porque eu uso isso nos meus trabalhos de organização para os meus clientes, nos meus trabalhos de mentoria, porque para mim não existe essa divisão. Existe, sim, alguns desafios e mecanismos. Não sou técnica, mas dentro do meu trabalho com organização, eu também levo esse cuidado, que é a autonomia para a pessoa, que é a segurança, e que ela tem que ser totalmente feliz, né? Tem que ter empatia. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter dentro do trabalho da gente, que é se colocar muito no lugar do outro. Esse é o primeiro ponto para mim, viu, Gabriela? Eu realmente estou com você. Sempre coloque-se no lugar do outro. Refaça o caminho dele para você entender o porquê que ele está assim. Porque existe sempre um julgamento, né? Um pré-julgamento. Fulano não sei o quê, Beltrano, não, mas será que ele não podia? Não. Você não sabe a história, você não sabe como vem. Então, primeiro tem que entender para depois vir essa ajuda. Então, você me contou que isso já existe. Então, o seu projeto, sua empresa, você trabalha nessa área. E o que é que você tem agora, né, para as pessoas, para poder passar esse seu conhecimento? Como é que você está trabalhando isso agora, nesse momento? Nesse momento, dado o momento que a gente vive, né? Eu estou lançando aí alguns cursos online, porque foi um pedido que já tem há muito tempo, assim, já tem essa demanda. E aí agora o primeiro curso é o Olhar Inclusivo, que ele vai trabalhar muito essa questão de transformar o olhar dentro da sua própria residência, né? Então vão Ótimo. ter convidados com deficiência que vão poder falar um pouquinho sobre suas experiências. Vão ter especialistas, como a Márcia, que vai estar com a gente, Isso. outras pessoas também de outras áreas. Então, é um curso multidisciplinar que ele não visa abranger, né, profissionais de arquitetura. Ele é realmente para trocar esse olhar de acessibilidade. Então, esses convidados assim, vai ser muito interessante porque a gente vai trabalhar várias deficiências e a pessoa vai receber em casa um kit sensorial que vai ter algumas atividades. Então, assim, é um desafio por semana. Para cada semana a gente trabalhar algumas deficiências e aí compartilhar nesses encontros online. Depois vai ter os cursos de acessibilidade e aí outras coisas que vão vir também nesse momento de que todo mundo está ficando em casa, né? Que é um momento assim de transformação. E eu Sim. acredito que assim que as pessoas estão olhando para casa de uma outra forma, né? Dada essa necessidade que a gente está de ficar realmente imerso, né, em casa. Então, eu acho que é uma nova plataforma fazer isso online, mas assim, eu acho que a gente consegue alcançar pessoas de outros estados, pessoas, né, que não estejam aqui no mesmo lugar que a gente. E que interessante também, esse é um momento, né, muito importante para a gente voltar a olhar mesmo dentro da sua casa, dentro do seu espaço, enquanto lateralidade, e como essas pessoas estão sendo cuidadas, né? Porque muitas pessoas trabalham fora e têm
entes queridos, né, parentes morando, que de repente tem uma dificuldade e que outra pessoa cuida dele. E ele Uhum. apenas trabalha, volta. E quando se deparou agora, eu já tive alguns clientes que mandaram muitas mensagens dizendo sobre isso. Puxa, agora que eu fiquei mesmo com, né, com essa pessoa que tem uma dificuldade, eu percebi como é difícil para ela fazer as coisas, né? Mas ela cobrava de quem cuidava dela. Então, é um momento oportuno também, né? Para a gente entender muito quais são as dificuldades da nossa casa, do nosso trajeto, a rua, tudo está sendo muito observado agora, né? Eu sou muito, eu gosto de observar, eu gosto de ouvir, eu gosto de entender como é que funciona esse mecanismo. Então, a acessibilidade para mim entrou, assim, quando nós conversamos, entrou exatamente no período que eu acho que é muito importante agora, inclusive com o curso, que vou estar presente para fazer parte aí, agregar, levar um pouco do conhecimento da organização, dessa gestão de tempo, dessa gestão do que é isso, como é que eu modifico, né, essa minha casa interna e externa, né, que ela é o meu reflexo, mas como é que a gente pode melhorar isso? Porque a nossa ideia é trazer melhorias, é trazer conforto, né, Gabriela? É levar um pouco de aprendizado para que seu dia, sua cabeça, enfim, fique melhor, para você entender esse outro lado, que é uma visão maravilhosa, é periférica, tem um mundo, né? Se a gente for agora analisar, tem muita coisa para a gente aprender também, aprender com eles, né? Uhum. Então, Gabriela, esse é o seu trabalho hoje, é isso que você executa. Você faz uma consultoria também para as pessoas? Faço consultoria para os profissionais ou para os clientes que queiram, né, alguma coisa específica para dentro da residência deles, né, tanto online como presencial. A Jéssica está falando aqui, minha tia morava sozinha, agora vai morar com a filha, um novo espaço. Sem qualquer mudança dessa, né, traz uma necessidade de olhar para esses espaços, né, o que é necessário mudar para acolher essas pessoas, né, um novo morador que vem, o que te atende pode ser o que não atende a outra pessoa. Então, é realmente olhar para o ser humano que está ali naquele espaço e desenvolver da melhor forma, né, as questões dali que para resolver, para dar mesmo conforto, né? O arquiteto é meio mágico, assim, né? Ele é capaz de transformar os espaços, né, e os desejos e concretizar. Então, isso é muito interessante. Então, você faz essa consultoria. Então, também, olha aí, Jéssica, e para todos que estão assistindo a nossa live, né? Que inclusive vai ficar gravada. Quem quiser mandar aí perguntinhas e a gente não responder, pode. A Gabriela vai responder para vocês. A Gabriela, ela faz consultoria. Então, se você tiver uma dúvida, quer saber como é que você faz dentro do teu espaço, como você modifica, melhora, manda um direct para a Gabriela que ela vai fazer uma assessoria para vocês entenderem a diferença, né? Existe uma grande diferença. Vamos lá, A adorei. Carla falou que adorou meio mágico. É a Carla. A Carla trabalhou com a gente na época dos jogos. A gente é meio mágico mesmo. Porque a gente escuta, né? A primeira coisa é escutar o que o cliente quer e aí tentar desenvolver, né, da melhor forma, com todos os obstáculos que você tem, os desafios, o orçamento, né? Essa é a nossa proposta. Tem que fazer da melhor forma dentro do que você pode, né? Entrou aqui também o pessoal do Maurício e o Renato, que eles fazem um trabalho de réplicas táteis, que são miniaturas que podem ser tocadas, né? Com impressoras 3D. A gente fez um trabalho muito interessante nisso, em museus, que você escaneia os espaços e faz essas réplicas táteis para as pessoas com deficiência visual tocarem. Então, Nossa, que uma forma de trazer para o tato coisas que não são tocáveis, né? E trazer para é o Maurício. Quem é? o Maurício e o Renato, que está como contato aí Tá 3D. bom. Então, entre em contato comigo que eu quero falar com vocês. Vamos fazer uma live com vocês também. Gente, Tem a vamos Tina ampliar esse também, a mercado. Tina, que é terapeuta ocupacional, faz um trabalho lindo também de adaptações de complementos. Eu esqueci o nome. Tina, me ajuda aí. Coloquem aí o que vocês fazem para São adaptadores para ajudar o dia a dia das pessoas com deficiência. Tem um trabalho fantástico. Geraldo maravilha. Nogueira também entrando aí.
Hoje está como assessor do nosso Geraldo. prefeito, mas que tem uma campanha aí linda de acessibilidade, um trabalho simplesmente fantástico. Aí do Rio de Janeiro e São Paulo, conta pra gente. Eu não sei nada aqui de São Paulo, eu preciso saber como é que tá isso. Puxa a orelha dos vereadores, todo o pessoal, dos políticos. Eu tenho alguns amigos aqui, eu falo, gente, como é que tá isso aqui? A cidade tá impossível, né? Ó, a Precisamos... Tina falou, é facilitadores de atividade de vida diária, que são elementos que são capazes de auxiliar as pessoas com deficiência em coisas do dia a dia. Ó, Ótimo. Tina, até Então, tenho aqui, ó. Tina, por favor, Ó, entre em contato comigo. tá vendo aqui, ó, um adaptadorzinho para a pessoa que não consegue, né, ter a sustentação. Então, são coisas assim muito práticas que auxiliam muito, muito o dia a dia das pessoas. Olha só, então, pessoal, o curso ele vai ser aberto para todas as pessoas, né, Gabriela? A gente vai fazer essa chamada, eu vou colocar para vocês, porque é bom para todos, ou seja, na sua profissão, não só para quem quer trabalhar nessa área, mas personal organizer, gente, são as primeiras que têm que participar. Faço o meu convite a todas, porque você pode acontecer de você estar na casa do seu cliente e precisar dessa mudança, dessa transição. Olha a importância, desde o mobiliário até tudo, a própria arquitetura do espaço, né, Gabriela? É claro que não é a nossa área, mas para Não, isso. mas a ideia realmente é um curso multidisciplinar, então vai ter pessoas de várias áreas. Então tem a Tina como terapeuta ocupacional, vai ter a Silvana que faz moda inclusiva. Então, assim, realmente é um curso multidisciplinar. Para quê? Na verdade, não é para ser especificamente falar tecnicamente e aprofundar daquela área, não. É para você ter uma visão geral, né? Escutar pessoas com deficiência falando, quais são as suas facilidades, quais são as dificuldades do dia a dia. Então, assim, vai ter o Marcos, que é cego, vai ter o Edu, que é cadeirante, vai ter a Leila, que ela é amputada e usa próteses. Então, assim, é uma troca que vai ser bem, bem interessante. Assim, eu estou muito feliz de poder proporcionar, Eu também. disseminar esse conhecimento para pessoas de uma forma bem, bem multidisciplinar. Isso mesmo, olha, está dizendo aqui, é importante que todos conheçam os Conhecermos. outros para saber quanto podemos chamar para colega. Isso mesmo. Então, pessoal, podem colocar aí o trabalho de vocês, vai ser muito interessante para que todos nós possamos entender o que cada um faz aí para poder também divulgar. Mas network é isso. Se você não estiver na rede conectado, né, Gabriela? Não sai. Então as pessoas falam, como é que eu faço? Nossa, eu quero tanto conhecer o produto. Você tem que estar antenado aqui. Liga, faz uma live, traz o seu trabalho e seja o que você é. Né? Aí não tem erro, né, Gabriela? Porque a gente vê muito trabalho que se perde. Essa é a minha condição aqui. Eu quero que esse trabalho permaneça. Eu quero que realmente esse seu trabalho, esse curso, se torne uma habilidade para que todos tenham acesso para todas as pessoas. Eu digo habilidade porque eu quero que ele seja feito sempre. Uhum. Não, eu fiz uma vez, aconteceu um trabalho e depois parou. Só aquele grupo, tá. Isso tem que ter continuidade, a persistência, né, de estar sempre. É como eu digo no meu trabalho, quando, poxa, você faz todo um trabalho maravilhoso, mas isso não volta, bagunça, ou a pessoa desanima, não. Quando você faz, ali é plantada uma semente, né? Como é o nosso trabalho. E dali vai frutificar. Mas você precisa ter persistência, tem que ter a simpatia e amar o que faz. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu adoro fazer essas lives e conhecer as histórias maravilhosas como a sua. Eu fico muito honrada com tantas pessoas novas aqui conhecendo. Eu gosto de verdade. Então, não tem erro, né, Geraldo? Gabriela é uma profissional fora da curva. Onde ela está envolvida tem seriedade, competência e qualidade. Olha só, Obrigada, Geraldo. Muito, muito muito bem. importante esse depoimento aí de uma pessoa que eu admiro tanto, né? A gente é muito gostoso esse reconhecimento. Muito obrigado também. Super te admiro o seu trabalho também. Muito obrigada. Parabéns, tá vendo só? Elogiada aqui em plena. Olha, o mundo todo tá ouvindo isso aqui, hein? Tá lendo, não é bom? Essa é a recompensa.
muitas vezes a gente acorda, às vezes pensa em desistir, ou tá cansado e fala, puxa vida, nossa, hoje de novo, vou começar segunda-feira. E de repente você se depara com mensagens maravilhosas como essas, é um apoio de alguém que está na rede, vai te mandar uma mensagem, uma mensagem, um telefonema, né? Esse tipo de atitude é que fazem da gente ser os melhores profissionais do mundo. Né, eu acho que é isso mesmo. A gente vê que está no caminho certo. Quando você está meio Uhum. desanimado e fala, peraí, não, acho que tem luz ainda. Então, bom, você vai fazer esse trabalho. Para quando está o curso, Gabriela? Tá para o final de agosto, dia 27 é o primeiro encontro, e todas as quintas-feiras de setembro. Então, um encontro por semana, à Tá. noite, online. E estou muito aí empolgada com essa proposta, porque eu acho que a acessibilidade ela tem que ser disseminada mesmo. Tem que ser, quanto mais a gente falar, né, mais a gente vai atingir pessoas, né, contagiar essas pessoas com essa sementinha da acessibilidade. E eu acredito que isso ela leva para a vida, que é eu recebo assim muita mensagem de pessoas assim que eu quase não falo mais, ou algum contato de trabalho de pessoas de outras áreas, mas assim, lembrei de você. E aí me manda uma foto de uma situação. E aí eu falo, não, você na verdade lembrou da acessibilidade, né? O teu olhar, ele foi mudado de alguma forma por mim, né? Eu fui uma ferramenta de auxiliar nessa mudança, né? Então, assim, isso é muito, muito interessante, assim, quando eu recebo essas mensagens, porque eu vejo que as pessoas são sensibilizadas. E eu acho que isso realmente é uma missão que eu tenho no coração e que o caminho realmente é esse, né? E como ficou o seu irmão? Ficou todo depois de tudo isso? Houve. Não, meu irmão é super tranquilo, ele teve o esporte como uma forma de reabilitação, né? Então, agora, antes da pandemia, ele foi para os Estados Unidos fazer surf adaptado. Ele participou esqueci do nome, esqueci o nome do time, mas do time de rugby de cadeira de rodas. Então ele viajou o Brasil todo com o time de rugby. Ai, que ótimo! Então assim, ele mora sozinho, tem um carro adaptado, né? Ele reconhece que hoje a vida dele é melhor do que era antes, né? Olha Então isso é só, interessante isso é muito bom. A gente queria saber o desfecho, né? Vamos lá aqui, olha só. O Isaac está dizendo: acompanhei uma situação de um diretor que não podia trabalhar, não por conta de uma cirurgia que fez, mas pela falta de acessibilidade do seu local de trabalho. Olha só que interessante, gente. Então, fala um pouquinho para a gente, Gabriela, sobre esse assunto. Por isso que é tão importante, né, a gente falar sobre acessibilidade nos locais de trabalho, né, em todos os locais, porque muitas vezes quando eu vou fazer uma consultoria para a empresa, tem uma certa restrição de você tem que sensibilizar quem te contratou. Então, você tem que mostrar que a acessibilidade não é só uma rampa de acesso na porta principal e um banheiro acessível, né, que a acessibilidade pega muitas áreas muito transversais e, e que sim, você tem que proporcionar igualdade para aquela pessoa, né, que está ali, dar oportunidade de trabalho. Então, a pessoa tem que ser contratada pela competência que ela tem, né? Então, podendo atuar em qualquer área, qualquer setor da empresa. Então, é super importante que você promova a acessibilidade de uma forma maior, né, em várias áreas. Então, De repente, a pessoa deixar de trabalhar, né, Gabriela? Não poder por falta de acessibilidade é uma coisa muito séria, né? Tem que se parar para pensar mesmo. Então, é importante essa consultoria, esse olhar para todos os projetos, eu acho que para as empresas mesmo, e agora mais ainda para as nossas residências, né? Que a gente está falando tanto, né? O que você diz agora, assim, deixar uma dica aqui que eu acho que é importante, mesmo para a gente que está em casa, para todas as pessoas, o básico, com esse movimento que a gente está passando agora. o básico do... Desculpa, fala de novo, que deu uma falhada na sua. Assim, o que você diria para todo esse movimento? As pessoas estão muito em casa, né? Não estava percebendo.
você não percebia tantas modificações que você precisa ter hoje. Então, o trabalho veio dentro da sua casa, você diminuiu espaços. Então, como é que você poderia deixar algumas dicas mais importantes? Claro que é para todas as pessoas, porque a gente está colocando ninguém com alguma dificuldade aqui em específica, que Uhum. seria, né, até ruim para você colocar aqui os pontos, mas para todas as pessoas que estão em casa agora, coisas que a gente pode fazer dentro da casa da gente, trazendo escritório, que não seriam perigosas, coisas que a gente pode eliminar e o que ficaria melhor. Como é que a gente pode melhorar isso? Eu acho que é pensar naquele tripé, né, no conforto, autonomia e segurança. Então, por exemplo, iluminação. Iluminação é um fator que traz muita segurança, né? Você conseguir ter uma boa iluminação no teu local de trabalho, para você se acordar de noite, você ter uma luz auxiliar para poder ali não proporcionar uma queda. Você pode olhar o mobiliário, ver se alguns mobiliários são perigosos, se tem uma quina ou se de repente você se apoia nele, aquilo ali pode cair. Então, pensar nas circulações, pensar em revestimentos, então, tapetes que você possa tropeçar, é interessante de ou fixar ou retirar. Então, assim, é ir olhando para os espaços e vendo o que daquele espaço meio que te atrapalha, né? O que te Então, olha, traz. porque ele não é agora, é isso que eu queria colocar aqui para o pessoal entender. Ele agora já não é um espaço de decoração, um espaço que você vai passar em alguns momentos do seu dia. Não, a nossa casa virou o nosso campo de trabalho, onde você vai passar muito tempo dentro de casa, né? Uhum. A gente espera, né? Não sei ainda, o pessoal já está saindo, mas é verdade. Então, é importante que essas dicas que você está dando com um olhar diferenciado. Não é um Uhum. olhar de estética, de organização, só de beleza. Não. É de cuidado com a casa, cuidado com você. Então, iluminação é um ponto importante, deixar que tenha uma iluminação boa para o trabalho. As circulações, você preservar, né? Circulações boas, né? Sem áreas de tropeço. E eu acho assim, eu acho que a estética ela é importante também, né? Porque ela dá conforto para a gente também visual, né? Ela dá um aconchego, ela dá um ambiente mais afetivo. Isso eu acho que também é importante nesse momento, né? Você construir ambientes mais afetivos. Então, criar alguns espacinhos ali que te conectem com quem você é, trazer sua identidade assim para dentro de casa, eu acho que é muito importante, sabe? Quem você é, uma foto, uma imagem, um cantinho de alguma coisa, de leitura, Café, de leitura, café, Então, isso eu acho que nesse momento a gente está precisando um pouco desse ambiente afetivo. desse acolhimento, né? Ah, Que a gente procura e que a gente volta, porque eu sempre digo e nas minhas lives, eu comento muito que quando você viaja, fica muito tempo fora, você não vê a hora de voltar para casa, para sua cama, porque a sua cama é o seu útero, né? Ela te abraça, onde te acolhe e ela te cura. E é uhum, verdade, tem toda uma conotação com a uhum. nossa cama, com o nosso quarto, onde você descansa. Então, realmente, esses cuidados com a casa são importantes. E o Isaac está dizendo aqui, a sala dele ficava no segundo piso, ele está dizendo que não tinha É rampa. nem rampa, Então, nem elevador, você vê. olha só, gente, É. que absurdo, né? As empresas deveriam ser as primeiras a ter tudo isso já, né, Gabriela? A gente tem assim um passivo de erros e de não acessibilidade muito grande, mas o que eu acho que é importante nesse momento também é a gente, cada profissional entender, né, a tua responsabilidade e não fazer o novo errado também, né? Não construir o novo de forma errada. Outro caso, uma pessoa adaptou a casa para atender as necessidades do filho com deficiência física, mas o pai também teve uma limitação motora e foi atendido pela acessibilidade da casa. Isso também tem uma reflexão, né, de quais espaços que a gente está construindo dentro de padrões que não atendem a todos, né? Vou dar um exemplo, né? Existe um padrão de portas de 60 centímetros banheiro, 70 de quarto e 80 de entrada principal. Só com Uhum. a mudança desse tipo de porta, se você usasse um padrão mais largo, se você tivesse, por exemplo, quebrasse a perna e tivesse que usar uma cadeira de rodas dentro da sua casa, você conseguiria. Mas com Sim, esses padrões de construção, você realmente não fica consegue. Então, limitado, né? é repensar um pouco esses padrões que a gente replica, às vezes, sem muita reflexão, né?
Não sei de onde vem esses padrões todos, mas existe um contexto aí, né? Cama padrão, enfim, tudo padrão, né? A gente estuda E a muito. gente não precisa ficar no mínimo, né? A gente não precisa trabalhar no mínimo se você pode trabalhar com um pouquinho mais de conforto, né? Eu acho, né? Então, assim, a dica também fica uma dica grande aí para quem tiver que fazer alguma obra nesse momento, ou que vai pensar em fazer algo, mas contrate alguém que possa ajudar você, sempre um profissional que faça uma consultoria para que melhore isso, né? Porque às vezes as É, pessoas acabam fazendo também, e não é por mal, mas por não conhecer, acaba adaptando a casa para uma pessoa que sofreu um acidente ou que tem uma deficiência, acaba piorando para o restante das pessoas que estão em casa. Então, você não tem é que uma olhar para coisa, todos, né? Todos que estão ali. não é tão simples assim, né? Ah, então, olha, porque é isso, então eu vou quebrar a parede, eu vou fazer uma rampa. Gente, mas tem outras pessoas, quem são as pessoas que moram na sua casa? Como é que está a sua atividade, né? Prioridade para esses espaços, mas sempre com uma consultoria. Eu acho muito importante, né? Procurem aí a Gabriela, que ela vai poder auxiliar vocês. Se ela não puder, ela vai indicar alguém que possa fazer essa obra. Acho muito interessante. Então, olha só, gente, já estamos com um minutinho, vamos acabar nossa live aqui, que foi maravilhosa. Muito obrigada. Mas antes de terminar, olha, a gente vai conseguir responder todo mundo. Parece que tudo funciona através de ouvidoria ou até no Ministério Público. Não deveria ser assim. Jefferson, super concordo com você. E por isso que eu disse para a Gabriela que importância tem essa nossa live falando sobre essa acessibilidade, que toquem as pessoas, que a gente consiga levar para mais pessoas. Vamos fazer outras lives, né, Gabriela? Falando de novo de vários assuntos sobre o curso. Estaremos com vocês. Eu agradeço, Isaac, a todos que estiveram com a gente aqui por essa live muito importante, muito esclarecedora. Sejam todos bem-vindos para Casa 3, todos bem-vindos ao nosso projeto com a Gabriela. Muito obrigada. E, Gabriela, deixa aí suas palavras para o pessoal que está vendo a gente. Muito obrigada por você também estar aqui com a gente. Não, Márcia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a presença de pessoas tão queridas aqui. E, e eu acho que assim que é realmente cada um entender a responsabilidade que tem em prover uma cidade e espaços mais acessíveis, né? Então, acho que fica aí uma sementinha plantada de uma reflexão de cada um olhar onde que pode atuar dentro da acessibilidade. Puxa, muito obrigada. E eu desejo a todos uma excelente semana. Amanhã a gente tem live com a Europa. Sexta-feira, Homens que Inspiram. Eu quero conhecer a história de vocês. Vocês que estiveram aqui com a gente, né, Gabriela? Muito obrigada. E olha, eu desejo assim que vocês tenham uma semana de muita organização e de muita paz aí na casa de vocês. Um beijo e sintam-se abraçados por nós.